Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo onde eu quero trazer as minhas primeiras impressões de mais um comentário dessa série de comentários exegética que a Vida Nova tem publicado. Estou falando do comentário exegético de Gálatas, do F.F. Bruce. Essa série de comentários de linha exegética, na minha opinião, é a melhor que nós temos em português. E a Vida Nova está lançando volumes separados de cada um dos livros da Bíblia. Nós já temos aquela série Cultura Bíblica, né? O famoso comentário de bolinhas da Vida Nova, onde no total nós temos 45 volumes, Antigo e Novo Testamento, onde você tem comentários separados dos livros, né? Mas essa série é mais completa, é mais atual, é mais exaustiva. Então a Vida Nova deve publicar praticamente de todos os livros, creio eu. Então a gente já tem aí de vários livros, vou deixar na descrição o link se você quiser comprar. Esse e outros também da série, que é maravilhosa. Nesse vídeo eu vou trazer as minhas primeiras impressões desse exemplar de Gálatas. Então deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos de vídeo. Muito bem, pessoal, aqui estamos com o nosso comentário exegético de Gálatas. Como eu disse para vocês, a Vida Nova tem lançado volumes separados de livros, né? Já temos vários exemplares, vou deixar na descrição os que já foram lançados. E eu acho interessante adquirir, em primeiro lugar, esses comentários das cartas e dos livros do Novo Testamento. Já tem alguns do Antigo também, né? Tem o de Levítico, eu acho que tem o de Josué, Juízes e Ruth também, mas eu tenho adquirido primeiro os do Novo Testamento. Bom, o de Gálatas, ele tem cerca de 400 páginas, 400 e poucas páginas. Aqui no final já tem uma arte, né, com os que já foram lançados. Olha só. Então já são esses comentários que você consegue comprar. Eu ainda pretendo adquirir o de Hebreus e o de Colossenses e Filemon. Eu não tenho o de 1 Pedro, eu não tenho esses três aqui também. Aliás, Levítico eu tenho, tá? Juízes e Ruth, Marcos também eu não tenho ainda. Mas o de Hebreus já está na minha pauta, inclusive é do mesmo autor desse de Gálatas. Todos eles são capa dura, muito bem trabalhada a questão da diagramação. Deixa eu mostrar para vocês aqui o conteúdo dele, são apenas as minhas primeiras impressões, mas ele começa com 2 folhas de rosto, ficha catalográfica, ele foi lançado nesse ano, alguns meses atrás. E aqui a gente tem um sumário, tá? Começa aqui com uma parte de apresentação e depois já entra no comentário. Ele comenta capítulo por capítulo. Isso é bem interessante. Lembrando que tem comentários, né, que são mais volumosos. De Efésios, por exemplo, ele tem mais de 1000 páginas. Então depende muito do autor. É uma série de comentários feita por vários autores. Lembra um pouco aquele comentário de bolinhas da Vida Nova, mas esse é mais atual, ele é mais exaustivo, ele tem uma pegada um pouco mais profunda, né? Então ele é melhor do que o de bolinhas. É uma nova série de comentários aí que a Vida Nova está lançando, esses comentários de linha exegética. Aqui uma apresentação da série em inglês, um prefácio do autor, aquelas abreviaturas tradicionais, né? E aí a gente entra na introdução. A diagramação é muito bem feita, é um tamanho de letra confortável, é padrão dos comentários, todos eles seguem o mesmo padrão, o mesmo estilo, espaçamento da página bacana. Isso aqui é o conteúdo do comentário e abaixo as notas com uma letra um pouco menor. A primeira parte é uma introdução, aquela introdução tradicional, né? E um detalhe desse comentário é que o autor valoriza muito a questão do grego. Ele vai muito no grego, fazendo uma análise de vários pontos. A introdução é uma introdução bem completa, tá? Já é um padrão desses comentários exegéticos trazer uma introdução bem completa mesmo. A gente enxerga também, ele trabalha alguns problemas, como por exemplo essa questão da Galácia, onde é a Galácia, né? É padrão dos comentários trabalhar esse ponto, que há uma discussão com relação a isso. E ele traz aqui evidências em outros livros, né? Do plantio da igreja dos Gálatas, né? Bom, a introdução ela é bem completa, eu não vou mostrar aqui em detalhes, mas tem várias explicações. E na introdução também trabalha um pouco do conteúdo, olha só, de que Paulo se defende. Então ele vai desenvolvendo conteúdo, elementos. Lembrando que na própria
no próprio sumário. O sumário ele é bem resumido, né? A gente não encontra esses pontos, então é só dando uma garimpada mesmo no comentário. A gente já está na página 43, ainda está na introdução. Ó, o Evangelho de Paulo, o ensino de Jesus, né? Vou ler aqui um pedacinho. Apesar de ignorarmos muitos detalhes da situação que eram bem conhecidos dos protagonistas, é provável que, da perspectiva de quem está distante dos acontecimentos narrados por 19 séculos, possamos apresentar um argumento objetivo em defesa da reivindicação de Paulo, que a mensagem que ele pregava era o autêntico Evangelho de Cristo. O argumento é o seguinte: duas coisas que Paulo enfatizou de modo pertinente: que a salvação era proporcionada pela graça de Deus e que a fé era um meio pelo qual os homens se apropriavam da fé. São enfatizadas repetidas vezes no ministério de Jesus, especialmente em suas parábolas, independente das camadas de tradição do Evangelho às quais é possível recorrer. Quando refletimos sobre a total falta de evidências nas cartas de Paulo do que se conhecia as parábolas de Jesus, talvez nos perguntemos como Paulo conseguiu discernir com tanta precisão o cerne da mensagem do seu mestre. Podemos suspeitar que esse discernimento estava implícito na revelação de Jesus Cristo, a qual, de acordo com Paulo, foi a essência da sua experiência de conversão. Então, ele vai seguindo dessa maneira, são explicações profundas, a lei de Cristo. E o detalhe, né? Cada tópico da introdução tem aqui uma letrinha para poder facilitar essa questão da pesquisa. Tem aqui detalhes também com relação à autoria, data, né? E propósito. Ele vai caminhando dentro dessa linha, tá bom? Olha só, página 63, estamos na introdução ainda, né? Uma introdução bem volumosa que se encerra na página 70. A partir da página 71 a gente tem um comentário propriamente dito, tá? Como é que esse comentário trabalha? Eu já expliquei em outros vídeos que eu fiz, acho que eu já gravei, se eu não me engano, o de Efésios ou de Romanos, que eu tenho aqui também. Ele traz um esboço, ele traz o texto bíblico, olha só, em destaque, e ele vem com algumas notas abaixo. E depois ele traz uma pequena introdução e ele vai trabalhando versículo por versículo, tá? Versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, isso aqui tudo é o versículo 4, versículo 5. E aí ele encerra essa primeira parte e ele trabalha dentro do esboço, né? Então olha só, o esboço está aqui em cima e aí ele coloca uma mãozinha indicando qual é a parte do esboço do livro que ele está trabalhando. Nenhum outro evangelho. Isso aqui é como se fosse uma pequena exposição que ele traz, tá? Exegese e exposição, lembrando que é um comentário de linha exegética. Então, bem organizado, muito bem feito. Eu vou ler algumas partes desse comentário para vocês entenderem, embora seja apenas as minhas primeiras impressões, não é um review, eu não quero ser tão assim exaustivo, só para vocês entenderem como funciona esse comentário. Bom, eu fiz algumas marcações e eu vou caminhar mais para frente um pouco, já lá no capítulo 5 de Gálatas. Então, lembrando aqui na diagramação, né? Número da página, a gente tem aqui o capítulo e o versículo, ou os versículos que estão sendo trabalhados. Ele vai comentar versículo, olha só, o 28, isso aqui é o 28 do capítulo 3. E depois, olha só, a gente chega no 29, né? A gente tem aqui os versículos sendo comentados. Capítulo 4, ó, a mesma coisa, tá? O esboço sempre vai estar aqui na parte de cima, a mãozinha indicando qual é o tópico, ou qual é a parte do livro, né, esboçado da maneira que ele fez. Ele traz aqui uma tradução, e aí eu quero chamar a atenção, pelo que eu identifiquei, uma tradução dele mesmo, tá? Que ele faz, porque geralmente os comentários exegéticos, eles trabalham dessa maneira. O autor geralmente faz uma tradução, a exegese, ela vai muito no original, no grego. Então, por essa maneira, geralmente os autores de comentários exegéticos, eles tendem a fazer uma tradução ou usar uma tradução padrão, tá? A gente já apresentou um ótimo comentário exegético aqui no canal, de um brasileiro, né? Que é o Jean Carlos da Silva. Nós apresentamos o de Ruth e também o de Obadias, que funcionam dessa maneira, embora ele procurou usar mais no original mesmo, tá? E algumas traduções em português também. Bom, deixa eu mostrar aqui no capítulo 5, foi onde eu fiz algumas marcações. Então olha só, aqui ó, capítulo 4, 31, capítulo 5, 1. E aí a gente tem mais um tópico, né, a liberdade cristã. Tem aqui uma breve exposição, a exegese, exposição, algumas notas e aí o comentário. Mas eu quero enfatizar aquela passagem
da carne o espírito, as obras da carne e o fruto do espírito, a partir do versículo 13 do capítulo 5. Eu fiz algumas marcações para mostrar para vocês como esse material trabalha. Então olha só, a gente tem aqui no versículo de número 16 do capítulo 5, eu vou ler, ó. O que quero dizer é isto: andem no espírito e vocês não cumprirão o desejo da carne. Esse é o versículo 16. Olha só o comentário aqui do 16, né? Ele traz aqui a palavra em grego. Então é um comentário bem técnico, bem profundo mesmo, para quem lê grego, para quem tem conhecimento de grego, mas também ele traz uma pegada explicativa para quem não é tão perito em grego. Andem no espírito. Quanto a esse sentido ético, religioso, né, da palavra, substantivos com sentido de caminho são encontrados e etc. Os cristãos gálatas já foram lembrados de que receberam o Espírito quando creram no Evangelho, que a presença de Paulo entre eles foi atestada por obras poderosas. Portanto, que a presença do apóstolo seja atestada também pelo estilo da vida deles. Andem pelo Espírito significa deixem sua conduta ser dirigida pelo Espírito. Legal, né? Bom, e aí caminhando aqui no comentário, a gente chega numa parte muito importante, que são as obras da carne, né? A partir do versículo 19, eu fiz algumas explicações. Eu vou ler aqui o texto, tá? No comentário, tem aqui o texto bíblico, e ele diz assim, ó: ora, as obras da carne são bem conhecidas e são as seguintes: fornicação, impureza, devassidão. Isso aqui é o versículo 19. Versículo 20, idolatria, feitiçaria, inimizade, discussões, ciúmes, explosões de raiva, ambições egoístas, dissensões, espírito partidário. Versículo 21, inveja, bebedeiras, farra e coisas parecidas. Advirto vocês, como já adverti antes, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Vamos aqui para o versículo 19, ele traz a explicação, e essa é a função do comentário exegético, explicar as palavras ali do versículo. Então, quando a Bíblia fala, o texto bíblico vai dizer sobre fornicação, é a primeira palavra. E aí, deixa eu aproximar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Então aqui, ó, deixa eu mostrar aqui antes, é o comentário do versículo 19, tá vendo? E aí, a gente tem aqui uma análise dessas palavras. Então, a fornicação, porneia, significa basicamente envolvimento com prostitutas. A palavra também é encontrada como um termo quase técnico para designar relações proibidas. Aí tem vários outros textos que você pode comparar, como 1 Coríntios 5, por exemplo. Em um sentido mais amplo, desvios... Deixa eu arrumar aqui para vocês lerem. Desvios... Cadê? Desvios sexuais em geral, tá? É provável que nesse sentido mais amplo seja aquele que Paulo quis se referir aqui. Em algumas de suas cartas, Paulo adverte seus convertidos especificamente contra esse pecado. Aí tem aqui um texto em grego, que é o texto de 1 Tessalonicenses 4:3. E também 1 Coríntios 16:18. Esse pecado não era tão comum na antiguidade greco-romana que, exceto quando levado ao excesso, não era considerado praticamente repreensível. Olha que interessante, né? Então, mas não há indícios que tenha sido um grande problema nas igrejas da Galácia. E ele continua, tem aqui uma outra palavra, a palavra impureza, ele explica da mesma maneira, ele faz assim com palavras-chave das passagens. Então esse é o objetivo do comentário. Ir no original e trabalhar o significado das palavras, tá? Então é isso, pessoal. Ele continua comentando os versículos, versículo por versículo praticamente. A gente já está aqui no 6. E aí ele encerra o versículo 17 do capítulo 6, versículo 18, que é a saudação final. E aí nós encerramos página 382. Tem aqui uma bibliografia e também um índice remissivo, tá bom? É um comentário excelente, na minha opinião. A linha exegética é um comentário que tem me chamado muita atenção em português. E eu deixo assim de indicação para vocês, porque é um material extremamente importante para te ajudar a ter um conhecimento amplo dos livros da Bíblia dentro do seu original, podendo ser usado não apenas por aqueles que têm um conhecimento de grego, mas também aqueles que não são tão especialistas no original da Bíblia. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.